Existe uma tríade de filmes de terror de 2025 que conquistaram a crítica e o público e, tipo, já são praticamente clássicos do cinema de terror. E no ranking fica em terceiro lugar o Faça Ela Voltar, que não foi tão comentado quanto o segundo e o primeiro. Aí o primeiro foi Pecadores, que vai estar no Oscar em várias categorias. E o segundo lugar, que é o filme de hoje, que pode estar em algumas premiações, mas eu acho difícil, que é A Hora do Mal, ou Weapons. Não gosto dessa tradução de A Hora do Mal, né? Mas enfim. O filme é bom, é muito bom. E aí você me pergunta, por que esse filme fez tanto sucesso? Bom, outra vez essa questão do diretor por trás do filme, que é o Zack Cregger, que há 3 anos atrás, se eu não me engano, já conquistou crítica e público com o filme Noites Brutais ou Barbarian, chame como quiser, né? Que é um filme muito bom. Assim, ele é problemático? Sim. Principalmente quando chega no finalzinho, fica um pouquinho bagunçado. Mas ainda assim é um filme bom, marcou 2022 nos filmes de terror. Então, Zack Cregger se provou um ótimo diretor de terror. E aí ele lança o segundo filme dele esse ano. E aqui eu posso dizer com felicidade, não tem essa mesma questão do Noites Brutais de terminar mal. Aqui o filme é bom do início até o fim. Não tem nenhuma queda brusca em nenhum momento do filme. E, inclusive, eu acho que a direção dele é muito boa em tentar emular o estilo do Stephen King de contar histórias. E o que eu quero dizer com isso? Que ele vai, nesse filme aqui, contando a história a partir de diferentes perspectivas. Então, é uma história um pouco dark, né? Um pouco esquisita, de algumas crianças que desaparecem de madrugada. E aí você vai vendo o desenrolar dessa história a partir da perspectiva da professora, depois da perspectiva do pai de um aluno, aí depois você vê um policial, um outro cara aleatório, drogadinho. Então a narrativa é contada de diferentes perspectivas, que é como o Stephen King gosta de trabalhar nos livros dele. Mas isso funciona na literatura. Isso funcionaria no cinema? Aqui funciona muito, porque cada perspectiva acrescenta uma coisa nova para a investigação desse filme aqui, para criar um novo mistério que vai nos mantendo intrigado do início até o final. Parabéns, Zack Cregger, por essa decisão criativa de direção e principalmente parabéns para a montagem que conseguiu equilibrar muito bem a narrativa desses diferentes personagens. Sobre o tom, eu achei um tom muito bom, tá ligado? Ele mantém um suspense do início ao fim. Ele também bota certos jump scares ao longo do filme e jump scares bons. Isso tá muito raro no cinema. Jump scares bons, jump scares que te pega realmente e dá um susto desgraçado. Os jump scares esses os jump scares desse filme aqui me pegaram de jeito. Apesar de eu não entender narrativamente o porquê deles existirem, de serem só recursos de sonhos, eu não entender muito bem os propósitos desses sonhos aí, mas os jump scares me pegaram de jeito. E outra coisa no tom que eu tô falando, que ele tem esse negócio do terror, do suspense, de ter muito jump scare, mas ele também tem humor. Em alguns momentos esse filme ele é muito engraçado, principalmente chegando na reta final e ele não se perde, tá, no humor e também não fica um negócio meio que desequilibrado, começa a virar um terrir do nada, não. É um terror que vai acontecendo por causa de situações tensas. Então, parabéns, Zack Cregger, por encaixar muito bem o terror aqui com a comédia e o final. Nossa senhora, que final satisfatório que acontece com a vilã. Porcaria. Que final satisfatório para essa personagem desgraçada que não se vê geralmente em filmes de terror, mas aqui foi feito e é um dos finais mais satisfatórios do cinema desse ano, pelo menos pra mim, tá? Ô, porcaria. É, tá dando tudo errado hoje, gente.
Mas, enfim, parabéns pro Zack Cregger. E também parabéns pro roteirista que soube contar essa história e estruturar perfeitamente o que deve ser contado para cada personagem para ir crescendo o mistério do filme. É perfeito? Não. Tem algumas narrativas, algumas perspectivas que são um pouquinho desinteressantes. A última, inclusive, é um pouquinho expositiva demais, mas ainda assim são todas muito boas. O que eu posso fazer? Aí a montagem é muito boa, o roteiro, a direção que eu falei, as atuações também são muito boas. Assim, não tem nenhuma que se destaque bastante, não. Mas todas são boas. O Josh Brolin, inclusive, tá nesse filme. Muito bom, inclusive. Eu acho que foi o meu personagem favorito. E tem a cena mais engraçada do filme é com ele. Então, muito bem, Josh Brolin, você manda bem demais. A produção é bem simples, mas ainda assim muito efetiva. E inclusive isso contribui pelo fato de ser uma cidade pequena, que constrói muito bem a tensão ao longo do filme. Principalmente por ser uma cidade pequena, todo mundo pode desconfiar de qualquer pessoa, você não tem como saber aonde aqueles guris se meteram. Então, a produção do filme é efetiva ao construir uma cidade pequena que vai construindo muito bem a tensão ao longo de toda a sua narrativa. A fotografia também é muito boa, criou um take simplesmente icônico, que é o das crianças correndo estilo Naruto, que é um negócio muito engraçado também, tá? Uma comédia que tem aqui, que eu não sei se é voluntário ou não, mas me fez rir, principalmente quando é um adulto tentando correr desse jeito. Mas, enfim, galera, esse é um filme muito engraçado, muito tenso, muito dinâmico. Você não se perde do filme em momento nenhum. E é um filme realmente muito divertido. Outra vez, não acredito. Mas, enfim, uma nota pro filme. Acho que um 8,5. 8,5 é uma nota boa para esse filme. Eu dei uma nota maior pro Bring Her Back, mas ele não caiu tanto nas graças que nem o Weapons, né? Ou A Hora do Mal. Por isso que eu acho que ele é... No ranking de filmes de terror desse ano, ele tá acima do Bring Her Back, mas eu prefiro Bring Her Back, tá, gente? Mas... ainda assim é um filme muito bom que vale a pena ser assistido. Não acho que é pra todo mundo, que nem o Pecadores, mas é um filme muito divertido. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E um último detalhe. Zack Cregger, diretor desse filme do Noites Brutais, dirigirá um novo filme de Resident Evil que vai lançar ano que vem. Então, por mais que a gente tenha tido péssimos filmes de Resident Evil e aquela série horrorosa da Netflix, eu confio. Eu confio com força porque Zack Cregger já se provou pra mim um bom diretor de terror. Pode dar ruim? Pode. Mas eu vou dar o meu voto de confiança. Se der ruim, se der bom, não importa. Eu vou trazer um vídeo pra cá quando eu assistir esse filme. Mas então é isso, galera. Até a próxima e tchau!